presidente, deputado Barros Munhoz, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos assiste da TV Assembleia, daqui das galerias. Venho aqui a essa tribuna em nome da bancada do PSTB, caminhar favoravelmente ao orçamento do Estado de São Paulo. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Mauro Bragato, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, por ter nos confiado o papel de relator do orçamento. Tivemos o trabalho de nos debruçar sobre a proposta encaminhada pelo senhor governador, analisar as 11.000 emendas apresentadas pelos deputados, deputadas, pelas comissões aqui da Casa. O que a gente verifica é que a peça orçamentária apresentada pelo governador apresenta inúmeros pontos positivos. Só a verba, por exemplo, do Centro Paula Souza, verba para ensino, cursos profissionalizantes do Estado de São Paulo, somam mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão que o governo do Estado vai investir no ano que vem do ensino técnico e tecnológico dos nossos jovens aqui em São Paulo. É importante também anotar que o governo do Estado pretende desembolsar no ano que vem R$100 milhões no IANSP. E isso porque, quando nós discutimos aqui, em junho desse ano, a aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, diversos deputados, deputado Web Rezec, deputado Pedro Tobias, deputado Celso Giglio, apresentaram emendas à LDO para que o governo tivesse a obrigação prevista naquela peça orçamentária de incluir receitas aqui no orçamento. Portanto, esse é um dos, inclusive, dos primeiros pontos que eu gostaria de fazer menção aqui. Diversas alterações no orçamento já foram feitas por essa Casa, quando acolhemos 500 das 2.000 emendas que foram apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovadas em junho desse ano, prevendo, como é o caso, o repasse de R$100 milhões ao IANSP. Na área da saúde, R$11 bilhões, na área da educação, R$16 bilhões somente para a Secretaria de Educação. Na área do transporte, mais de R$1 bilhão para a construção do Rodoanel, do trecho sul do Rodoanel. O governador José Serra vai também, no ano que vem, deixar licitado já o trecho leste do Rodoanel. E nós temos, inclusive, previsão orçamentária para o estudo de impacto ambiental, para o EIA-RIMA e para a construção do projeto do básico, já do trecho norte do Rodoanel. Uma obra viária importantíssima para o Estado de São Paulo, que o governador demonstra, através do seu orçamento, o respeito e o cuidado que tem com essa obra. E na área social, somente na área da habitação, o crescimento do orçamento do ano de 2010 em relação ao ano de 2009 é de mais de 30%. Mais de 30% é o crescimento da verba da Secretaria de Habitação. Somente na rubrica investimento, dentro da Secretaria de Habitação, o orçamento previsto para o ano de 2009 era de R$100 milhões. E o orçamento previsto para 2010 é de R$500 milhões. Enfim, diversos números positivos que mostram o governador José Serra, que assumiu o compromisso com a população no ano de 2006, quando foi eleito, já em primeiro turno, faz agora do seu orçamento uma peça que demonstra o planejamento e os investimentos nas áreas sociais e de infraestrutura do Estado de São Paulo. O projeto recebeu, aqui na Casa, 11.833 emendas. 11.833 emendas dos deputados, deputadas e das comissões temáticas aqui da Assembleia Legislativa. São emendas, senhor presidente e senhores deputados, que mudariam 65 bilhões de um orçamento de 125 bilhões. Ou seja, mais de 50% do orçamento seria remanejado se todas as emendas fossem aqui aprovadas. E com algumas peculiaridades. Quando os deputados apresentam as suas sugestões de emendas, eles não apresentam apenas para onde vai recursos. Eles também precisam indicar de onde saem os recursos.
Se nós aprovássemos as 11.833 emendas, nós retiraríamos mais de 4 bilhões de reais da Secretaria de Comunicação. Uma secretaria que não tem um orçamento nem de 150 milhões de reais. Ou seja, como seria possível retirar 4 bilhões de uma secretaria que tem 150 milhões de reais? Quer dizer, algo totalmente impossível. De forma que, no nosso parecer, nós, após discussão com vários deputados, após uma análise de quais eram as intenções dos deputados, a gente queria, inclusive, deixar registrado aqui o nosso agradecimento a todo o corpo técnico aqui da casa, que possibilitou que a gente alterasse por diversas vezes o programa das emendas, para que a gente tivesse vários estudos. A gente verificou e apontamos 20 rubricas no orçamento que deveriam ser emendadas. E a partir dessas 20 rubricas, nós verificamos quais emendas se tratavam dessas rubricas. E dessas 20 subemendas, nós apontamos que 2.067 emendas se referiam a essas 20 subemendas. E por quê? Muito foi dito aqui. Bom, mas por que colocar lá 800 emendas, gerando, por exemplo, uma emenda para a área assistencial? Porque o orçamento do Estado de São Paulo é um orçamento programático, não é um orçamento pontual. Quando os deputados aprovam aqui uma emenda de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões de reais, eles estão suplementando uma rubrica. Eles não estão carimbando que vai 1 milhão de reais para a entidade A, para assistência em determinado município, para a construção de determinado viaduto. Ora, se não há como pontuar o orçamento, não há razão para a gente deixar de apontar todos os deputados que preocuparam com aquele investimento. Se nós estamos aumentando em 1 milhão, em 2 milhões de reais a verba das Santas Casas, é importante que a população saiba todas as emendas e todos os deputados se preocuparam com essa questão. E é exatamente por isso que nós temos várias emendas construindo as 20 subemendas. Isso não quer dizer, portanto, que de 1 milhão de reais que vai para as Santas Casas, cada uma vai receber R$ 2.200, como foi dito aqui. Nós vamos ter uma suplementação desta rubrica. O orçamento do Estado de São Paulo, embora alguns deputados não saibam, e provavelmente outros até já saibam, mas parecem demonstrar que não sabem, não é pontual, é um orçamento programático. Razão pela qual as emendas das audiências regionais também não têm como serem acolhidas. O que nós temos é um compromisso público do secretário de Planejamento, secretário Luna, que, em primeiro lugar, enviou um representante que acompanhou todas as 21 audiências públicas, que foram realizadas, inclusive, antes do envio do projeto orçamentário. E, portanto, muito provavelmente, várias solicitações ali apresentadas já estão incorporadas no plano de investimentos do Estado de São Paulo. Mas, mais do que isso, o compromisso dele de analisar todas as solicitações levantadas nas audiências públicas e trazer, mais uma vez, essa casa, como foi feito em 2007 e 2008, quais serão atendidas pelo governo do Estado de São Paulo, já que nós não temos, por impossibilidade técnica, como carimbar o orçamento do Estado de São Paulo. Enfim, diversas alterações foram feitas no que diz respeito à comparação do orçamento de 2010 com o de 2009. A Secretaria de Saúde vai ter a sua receita aumentada em 7%. A Secretaria de Cultura vai ter a sua receita aumentada em 20,65%. A Secretaria de Agricultura vai ter a sua receita aumentada em 14%. O gasto com pessoal na Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho vai ter um aumento de 16%. E várias outras rubricas que vão ter o seu valor aumentado no orçamento de 2010. Essa é a razão, senhor presidente, pela qual a gente vem a essa tribuna solicitar o voto de toda a bancada do PSDB e de todos os deputados favoráveis a esse projeto. Muito obrigado.